Boa tarde. Cumprimentamos a todos que estão aqui e aqueles que estão também em casa ou no celular, na internet, nos ouvindo. Hoje nós teremos uma programação de saúde, do Departamento de Saúde, e nós teremos um convidado especial que vem da Clínica Spa Vida Natural. É o Dr. Benício Pereira, ele é o diretor médico dessa instituição adventista, que fica mais ou menos umas 2h40 aqui do NASP. A igreja do NASP em Engenheiro Coelho está muito honrada em ter a presença do Dr. Benício entre nós. O assunto que ele vai tratar hoje é um assunto intrigante. Fala sobre a epigenética. É uma ciência que faz com que nós mudemos o nosso DNA, que nós vamos transmitir para os nossos descendentes. É algo bastante interessante. As nossas escolhas mudam o DNA do indivíduo que está vindo à nossa frente. Isso é incrível. Então, o Dr. Benício hoje vai explicar como isso acontece, qual a importância das nossas escolhas. Eu creio que vai ser uma palestra bastante interessante. Nós vamos agora fazer uma oração. O pastor Henrique Gonçalves vai fazer essa oração para abençoar a nossa reunião também. Boa tarde a todos, boa tarde para você que nos acompanha pela internet. Quero agradecer ao Dr. Ivan, líder do Ministério da Saúde em nossa igreja, por proporcionar esse momento tão especial de muito crescimento. Agradecer também ao Dr. Benício, vamos orar nesse momento pela sua vida, Dr. Benício, todos que estão participando por essa programação da tarde que promete muito. Eu estou já ansioso para ouvir sobre o tema. Vamos falar com Deus nesse momento, assim como estamos, vamos orar. Santo, soberano, eterno Deus, te agradecemos e te louvamos pela vida e queremos, Pai, cuidar dela, do nosso corpo, da saúde, da maneira que mais lhe agrada. Por isso, te agradecemos também pela luz que o Senhor nos concede, pelo conhecimento, pela informação, por pessoas que o Senhor separa para instruir o seu povo nesse tempo. Te agradeço pela vida do Dr. Ivan, do Dr. Benício. Peço que nessa tarde, mais uma vez, o Senhor abençoe e use o Dr. Benício, que ele possa ser guiado e usado através do teu Santo Espírito. Toma-nos em tuas mãos, abençoe, Pai, toda essa programação. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor Benício, eu vou chamá-lo aqui já. Pode vir, doutor. Doutor Benício vai fazer a palestra dele. Ao final, nós teremos alguns momentos, alguns minutos para perguntas. Então, se você que está aqui tem alguma pergunta, faça chegar até mim, ou então aqueles que estão pela internet também. Eu vou ficar de olho aí nas redes sociais, e aquelas perguntas que são pertinentes, nós vamos transmitir ao Dr. Benício e ele vai nos ajudar com as respostas. Muito obrigado, Dr. Benício, pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor é um homem ocupado, tem uma clínica spa bastante ocupada lá para gerir e para administrar e tratar também dos pacientes. Então, agradecemos demais a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? A palavra é sua. Obrigado, querido. Muito obrigado, doutor Ivan. Doutor Ivan é um grande amigo. Tenho a oportunidade de estar aqui hoje num sábado festivo. Pelo menos para mim e para a minha família. Estamos ali com a doutora Cláudia, junto com o doutor Regines, de quem somos amigos já há tanto tempo, não é? E sempre quando a gente vem para cá é uma festa, é uma alegria, e hoje podemos ter um almoço maravilhoso, junto com outro amigo, Walker, né? E aqui vejo outras pessoas queridas, ali uma colega de trabalho, Lígia, né, que está fisioterapeuta, está aí atrás da doutora Cláudia. Vejo também outra pessoa, outro casal muito querido aqui, exatamente, o pastor Marsk, juntamente com Dona Elci, é isso? Lá de Belém do Pará, não é? Nós nos conhecemos, pastor Paulo Marsk, desde lá de Belém do Pará. E quero contar um segredinho, aproveito que você está aqui, pastor, que meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi como recepcionista lá no Hospital Adventista de São Paulo, e o pastor Paulo Marsk foi um dos ajudadores para eu poder entrar como recepcionista ali no hospital. Viu? Acho que você nem lembra disso, pastor, mas eu lembro. Assim que muito obrigado.
Muito bem, para mim uma honra estar aqui nessa instituição tão maravilhosa. Vejo mais um amigo ali, Saul, com a esposa, né? Grande amigo também. E uma honra estar nessa instituição, ocupar esse lugar aqui, que é um lugar realmente, não digo um lugar de privilégio, mas um lugar de muita responsabilidade, quando a gente está aqui adiante. E saber o que significa essa instituição para todo o mundo, não? Uma instituição acadêmica, uma instituição formadora de opiniões, e me sinto honrado por isso. Muito bem, também estou acompanhado aqui, queria destacar, minha esposa, Silvana, minha filha, Júlia, ali ao lado da doutora Cláudia, e para vocês conhecerem o restante da família, porque tem mais gente nessa família, deixa eu mostrar para vocês a família completa ali. E assim, aqueles que ainda não conhecem, eu já coloquei na Apple TV, já vai aparecer para vocês aí. Em um segundinho já aparece. Nós temos 2 filhos, o Tom, a Júlia que está aqui, que eu apresentei para vocês, e o Thomas, que já vai aparecer ali. Acho que Robert deu alguma coisinha aí. Aí. Então, o Robert é casado. O Robert está lá no som, ou lá na multimídia. O Thomas é casado com Jane. Então, essa é a nossa família. Tá bem? Muito bom, queridos. Eu gostaria, então, de colocar já aqui no tema que nós vamos tratar essa tarde. Gostaria que fosse muito interativo, tá bem? Eu tenho como formação, eu sou médico, e como primeira formação eu sou biomédico também, e sou professor universitário, então eu gosto muito da interação, certo? Então, se vocês tiverem em algum momento, quiserem participar, perguntar, e não deixarem unicamente lá para o final, vocês fiquem à vontade para isso, ok? Muito bem. Então, entrando de cheio nas considerações dessa tarde, eu gostaria de perguntar para vocês. Nós temos um código, verdade? Temos um código da vida. Eu costumo dizer que é o alfabeto da vida. E nesse código estão nossas características físicas, características fisiológicas, estão características também, infelizmente, muitas das patológicas que nós carregamos. Patológica significa características de doenças, ok? Tudo isso está escrito aí nessas letrinhas, o C de citosina, A de adenina, T de timina, G de guanina, são as bases nitrogenadas que compõem o nosso DNA. E os pedaços de DNA formam genes. E esses genes ficam enroladinhos naquela estruturinha azul que a gente vê ali ao lado desse corpo humano, como um X. Aquele é o cromossomo. E então ali estão todas as nossas informações. Infelizmente, muitas delas são informações patológicas. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que nós somos, então, escravos de uma genética? O que vocês dizem sobre isso? Somos escravos da genética ou não? Olha, alguns estão dizendo que não ali, outros ficaram na dúvida, outros disseram que sim dentro do coração. Eu vou dar um exemplo, então, para vocês. Olha, eu sou... na minha genética, eu estava para ter 1,80 m. Eu era escravo dessa genética, mas me libertei, fiquei com menos. Alguém entrou lá e sabotou o DNA, sabotou o código. E então, nós normalmente, ou melhor, normalmente não, vamos sempre ter aquele ditado acontecendo na nossa vida, que a fruta sempre vai cair perto do pé, né? A fruta não cai longe do pé. Então,
nós temos características herdadas dos pais, dos avós, dos bisavós, ok? Nós temos essas características. E se nós pensarmos como o Dr. Richard Dawkins, um grande cientista, escritor desse livro, The Delusion God, que significa o Deus do delírio, ou delírio de Deus, um livro de mais de 1000 páginas para provar que Deus não existe. E ele, um grande acadêmico de Oxford, ele diz que, na essência, todos os seres vivos são escravos de seus genes. Mas aí alguns dentre nós responderam que nós não somos escravos dos genes. Mas esse grande cientista diz que somos escravos dos genes. E aí, como é que a gente fica? A gente é ou não é escravo da genética? O que vocês acham? Podem participar, se desejarem assim. Pois é. Em muitas questões, nós somos escravos. Nossa cor de pele, nossa cor de olhos, altura, tipo sanguíneo, se é menino ou se é menina, está escrito lá. E indelevelmente registrado. Agora, muitas de nossas doenças, como eu falei ao início, que também estão escritas lá, mas aí eu faço a pergunta, será que estamos predestinados a padecer as mesmas doenças da família? E aí é que são elas, não é? Nós herdamos muito mais hábitos e costumes do que própria genética propriamente dita. Nós herdamos da família. Então, às vezes, a gente diz, olha, meu pai é hipertenso, minha mãe diabética, meu avô morreu de infarto, minha avó teve AVC. Então, a gente já constrói a realidade ou o destino daquele descendente dessa família, não é? Mas será que necessita ser assim? E eu vou interromper um pouco aqui essa apresentação de slide e vou diretamente colocar num site que vocês vão me acompanhar. Esse site se chama Cardiômetro e nós vamos, infelizmente, não é para chamar a atenção, mas para a gente raciocinar um pouco, em tempo real, agora, nós estamos vendo o número de mortes que estão sendo informadas, que foram informadas até agora, lá para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mortes por razões cardiovasculares. E nós estamos aí ao vivo vendo o seguinte, que exatamente às 4 horas e 29 segundos, 29 minutos e 44 segundos agora, nós temos 256.195 óbitos derivados de causas cardiovasculares. Se eu clico aqui no mês, nós vamos ver quantas pessoas faleceram esse mês por alguma questão dessas. Então, hoje nós estamos no dia 20 de agosto, e nesse mês de agosto faleceram 21.770 pessoas, e o zero já está se movendo, daqui a pouquinho vai entrar um novo óbito, infelizmente, aí. E se for no dia, quantas pessoas hoje faleceram até esse exato momento de problemas cardiovasculares no Brasil? 761 pessoas. Pode ser que esses dados sejam um pouquinho defasados, tem um delay aí no carregamento desses dados, ok? Mas é incrível como as doenças cardiovasculares são aquelas que mais matam aqui no Brasil. E no mundo, de 30% a 40% das mortes no Brasil e no mundo são de causa cardiovascular. Mas, enquanto eu vou falando isso, não sei quantos se deram conta que na faixa vermelha, ali embaixo, vão aparecendo frases. E olha só, vamos ler algumas dessas? O infarto do miocárdio é a primeira causa isolada de mortes no Brasil.
Alimentos e temperos preparados em casa são mais saudáveis. Hereditariedade e sobrepeso são importantes causas de diabetes. Previna-se. Vamos ler mais algumas? Evite usar remédios e suplementos sem orientação médica. Aí vai passar, e tudo está ao vivo. Hipertensão não controlada pode reduzir em mais de uma década a expectativa de vida. Encare a vida com bom humor. Evite o estresse. A fumaça possui cerca de 7.000 elementos químicos, muitos deles são cancerígenos. Antes de usar medicamentos e vitaminas, peça orientação médica. Eu quero que a gente vai vendo aí, vai vendo que cada frase dessa carrega muitas de nossas verdades. Exercício físico regularmente, faça pelo menos 3 vezes por semana. São frases que vão aparecendo nesse site, dizendo que essas mortes poderiam ser, muitas delas, evitadas com coisas muito simples. Coisas do nosso dia a dia. Escolhas. Evite o excesso de sal e viva mais, está dizendo aí. Pelo menos 150 minutos de exercício por semana. E assim vai. Ok? Muitas dicas de saúde sendo colocadas aí. E aí, então, olha, combine alimentação equilibrada e exercício, foi o anterior. O bom sono é fundamental para a saúde do coração. Isso aqui está falando alguma coisa para nós? Lembra de alguma coisa? Algo que é dito por aí como 8 remédios. E a gente utiliza esse refrão, 8 remédios, não sei se vocês se deram conta disso. Qual a importância que nós damos a estes 8 remédios no nosso dia a dia? É uma pergunta para a gente pensar, para a gente raciocinar. Qual a importância que a gente dá a estes 8 remédios, ok? Que tanto a gente fala no nosso dia a dia. Uma alimentação rica em fibras ajuda a reduzir colesterol. Essa foi a última da leitura aí, e eu vou voltar então lá para a nossa apresentação e continuar. Quer dizer que muitos de nossos problemas residem nos nossos hábitos diários. Por isso, o tema dessa tarde, epigenética, a ciência das escolhas. E aí em cima, vocês estão vendo, e eu vou particularizar essa imagem e colocar aqui para vocês, agentes reguladores de nossa genética. Será que não ganha um pouco mais de importância os 8 remédios? Não ganham se a gente considera que eles são agentes reguladores de nossa genética? Pois é exatamente isso que eles são. Olha nessa pesquisa, essa pesquisa que foi levada, que foi concluída por uma instituição chamada Kaiser, e aqui sumiu o meu mouse, daqui a pouquinho ele já aparece, ele foi para ali, aí tem que voltar para cá, então ele está lá na tela, aqui, voltou. Então, olha só, o impacto de diferentes fatores de risco sobre morte prematura. Então, para essa fundação, é uma fundação grande de saúde, que tem hospitais lá nos Estados Unidos, para essa fundação, ter um sistema de saúde representam 10% de prevenção e não tê-los representam 10% de um fator de risco que vai implicar numa morte prematura. Os problemas ou as questões socioambientais também entram aí, e segundo eles, com 20%, a genética contribui com 30%, segundo eles, e o comportamento individual contribui com quanto? Com 40%. Mas tem um outro estudo da mesma natureza, que vem da Universidade de Stanford, que nós também utilizamos, que demonstra que os nossos hábitos equivalem a 53%. Então, segundo Stanford, Segundo Stanford, a doutora Cláudia sempre mostra isso, não é? Os nossos hábitos são mais importantes do que a somatória de todas as outras coisas
para que nós tenhamos uma morte prematura, e lendo de outra maneira, para que nós tenhamos longevidade, qualidade de vida, ok? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Segundo, lá nos primórdios dessa ciência epigenética, esse prefixo colocado antes da palavra, agregado à palavra genética, epi, significa sobre, acima. E então, epigenética é algo que está acima da genética. E lá nos cimentos, não é? Como eu dizia, nos primórdios do estudo dessa nova ciência, da epigenética, a revista Time traz essa reportagem interessante, dizendo porque o nosso DNA não representa o nosso destino. E lembram que aquele cientista lá de Oxford, Dr. Richard Dawkins, dizia que nós somos escravos dos genes. E aí, quando entramos em cheio na ciência da epigenética, nós começamos a perceber que talvez não necessitemos ser escravos dessa genética. Somos muito mais escravos dos nossos hábitos e costumes herdados e praticados, logicamente. E aí alguns paradigmas, então, dessa ciência da epigenética. Gene não controla a vida. Vamos pular um pouquinho ali. Sinais do meio ambiente são reguladores importantíssimos da genética. Se a gente vai um pouquinho mais abaixo, nossas experiências redefinem ativamente a nossa expressão genética. E olha só o que a ciência vai descobrir. Tem uma pesquisadora que escreveu um livro chamado O Segredo, Telomere Secret, que traduzido talvez seja O Segredo Está nos Telômeros ou O Segredo dos Telômeros. E nesse livro, ela escreve junto com uma psicóloga, ela que é prêmio Nobel de Medicina, do ano 73, e descobridora da enzima telomerase, ok? A enzima que faz com que os telômeros se multipliquem. Ela escreve o seguinte, que nossas relações humanas, elas têm uma importância vital na nossa longevidade, na expressão dos nossos genes. Nossas relações humanas, quer dizer, a maneira como eu me associo com as pessoas, se gosto ou não gosto, se amo ou não amo, se perdoo ou não perdoo, se vivo de bom humor ou mau humor, pois isso determina quão longevo serei. Vocês já tiveram aqui uma palestra, em alguma oportunidade, do Dr. Neil Nedley. Aliás, eu encontrei certa feita aqui nesse campus do UNASP. E Dr. Neil Nedley, num livro que se chama The Lost Art of Thinking, a arte perdida de pensar, traduzido para o português como arte de pensar, mas no original é a arte perdida de pensar. Ele, num determinado capítulo, ele relaciona, apresenta alguns trabalhos científicos que relacionam doenças crônicas da terceira idade, e quando se faz uma regressão, numa pesquisa reversa das pessoas que estão sofrendo essas doenças crônicas, se descobre que muitas dessas pessoas com doenças crônicas não tiveram bom relacionamento com os pais. Opa! Será que isso nos relembra algo? Relembra um mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, para que se prolonguem, melhor dizendo, os teus dias na terra. Pois é. Então, amizade com pai e mãe durante a adolescência tem implicações de longevidade no futuro. Menos doenças crônicas. Que coisa tremenda, não? E quanto conhecimento nós temos à disposição. E funciona mais ou menos assim. É como se nós tivéssemos a possibilidade de ligar e desligar genes. Porque todos nós temos genes para coisas muito boas, como também temos genes para coisas que não são interessantes, para doenças. Mas, em muitos momentos, está literalmente
nossas mãos ou nossas escolhas a possibilidade de ativar ou silenciar determinada ou determinadas características. Por isso, muitíssimo importante como é que nós escolhemos. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentar, eu não vi essa pesquisa, mas ela comentava de uma palestra que havia assistido, e ela dizia o seguinte, que 97% do mundo pensa da mesma forma. Não é muita gente? 97% do mundo, em 7 bilhões de pessoas, 97% delas pensam da mesma forma. E somente 3% pensam diferentes. E sabe o que dizia, segundo essa pessoa que relatava com base a uma pesquisa, essa informação? Dizia que os 3% dominavam os 97%. Será que é verdadeiro isso? Eu tive curiosidade. E se eu estou certo, essa pesquisa está errada. Porque não são 3% que dominam. São 4.100 e pouquinhas pessoas que dominam o planeta. Segundo duas grandes empresas, corporações de investimento, são as maiores do planeta, elas dizem que há aí, entre as duas, mais ou menos 13 trilhões de dólares de recursos nas mãos de 4.000 e poucas pessoas. Interessante, quando eu escutei isso, de pensar que, apesar de nossas culturas diferentes, nós fazemos as mesmas coisas, nós vamos repetindo padrões. E como dizia Albert Einstein, se repetimos padrões, se não fazemos algo diferente, não tem como ter resultados distintos. Vamos ter exatamente os mesmos resultados. E daí, o apelo que quero ir deixando é: tenhamos coragem de pensar e escolher de maneira diferente. Às vezes é difícil. Eu lido com... Bom, daqui tem mais outros profissionais da saúde, médicos e de outras áreas, e nós lidamos com o ser humano no campo da saúde, e a gente verifica o seguinte, que é muito difícil uma mudança. Recebo lá na clínica pessoas que querem deixar de tomar bebida alcoólica, por exemplo. Então, vocês sabem, uma pessoa adicta à bebida alcoólica, beber uma garrafa de 1 litro e beber 2 dedinhos é exatamente a mesma coisa, porque aqueles 2 dedinhos vão ser o disparador para o litro novamente. Não é? Então, aquela pessoa que vai para se desintoxicar e para deixar de tomar bebida alcoólica, elas me perguntam, já em mais de 3, 4 oportunidades, me perguntam assim: doutor, quando eu poderei voltar a tomar uma tacinha de um champanhe, por exemplo? E no meu íntimo eu fico me perguntando, qual foi a parte que ela não entendeu? Não é? Nós rimos, porque parece óbvio. E aí, eu vou ser atrevido agora. Algumas pessoas chegam com algumas outras patologias, que são decorrentes do estilo de vida que levam. E quando nós apresentamos um estilo de vida, que é o estilo de vida que Deus deixou nesses 8 remédios, que até assim um pouco meio banalizados entre nós, e que nós apresentamos algumas soluções, e quando pega naquele pontinho, né, doutor, mas tal coisa, tal artigo alimentício,
eu não devo mais comer? E quando eu curar? E daí eu me pergunto de novo, qual foi a parte que a pessoa não entendeu? Que nós não entendemos. Mas eu digo a pessoa, e na verdade essa pessoa sou eu. Essa pessoa são muitos dos quais estão ao meu redor. Somos assim, o gênero humano é dessa maneira. Lembram de Eva? Tinha pelo menos 1.357.952 plantas comestíveis, frutos que ela podia comer. E era apenas um que não podia, mas qual Eva decidiu que queria provar? No meio, estou chutando qualquer número aleatório aqui, mas no meio daquelas milhões de outras possibilidades, Eva vai numa que é a única que Deus disse não. E hoje eu digo a mesma coisa, falo para os meus pacientes assim, nessa linguagem, né, sorrindo com eles dentro do consultório, e digo, olha querido, tem todas essas milhares de opções alimentícias, por exemplo, e você está preocupado com essa? Somente com essa que tem nome A, B, C ou qualquer outra coisa? Não, é muito mais vasto. A gente tem muito mais para fazer boas escolhas, ok? Olha só o que diz essa pesquisa, que eu tirei esse excerto, eu tirei de uma revista do The Lancet, tá? De uma das edições do The Lancet. Essa revista estava tratando sobre câncer. E olha o que diz aí, que um pouquinho antes do que está grifado em amarelo, aliás, do que está grifado, né? Só tem o grifado amarelo, redundante seria. 90 a 95% das causas dos cânceres na população mundial residem onde? Estilo de vida. Somente 5 a 10% tem a ver com genética. O restante, estilo de vida. E olha o que diz ali, além do cigarro, dentro da dieta, ele cita logo ali no início do parêntese, fritura, carne vermelha, depois fala do álcool, fala da exposição, e aqui tem um parêntese para fazer a exposição ao sol, seria uma exposição irresponsável ao sol, ok? Poluentes ambientais, infecções, estresse, obesidade, e a última coisa que está grifada ali, conseguem ler? Sedentarismo, exatamente, né? Inatividade física. E eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, para essa questão da atividade física. Tem um trabalho muito interessante, esse daqui, ó. Esse foi um trabalho publicado em 2015. Esse trabalho aparece então como o exercício como uma polipílula para as doenças crônicas. Polipílula é aquele conceito de que eu tomo uma única pílula e ela traz muitos princípios ativos. O exercício então seria isso. E se a gente olhar esse homenzinho ali nessa figura, ainda que lá de trás a gente não consiga ler todas as letrinhas que estão nos quadrinhos, mas olha o raciocínio. O que está no quadrinho roxo é o que provoca a doença. O que está no quadrinho laranja é o que previne doença. São todos mecanismos do nosso corpo aí, que alguns vão estar relacionados com a indução das doenças e o outro com a prevenção delas. Setinha verde, estímulo, e aquele sinalzinho vermelho é bloqueio. Então, quando o homenzinho está fazendo exercício, saem flechinhas verdes e saem esse sinalzinho, o Tzinho vermelho. E olha que interessante, na hora do exercício, todos os quadrinhos roxos são bloqueados. Olha lá, quadrinho roxo é bloqueado na hora do exercício. Significa que aquilo que estimula a doença, quando a gente faz exercício físico, nós fazemos aquela
aquela ação do gene que eu mostrei ainda agora, de ativação e silenciamento, pois é, começamos a fazer nesse caso silenciamento de todas essas reações químicas que podem terminar numa doença, como lá em cima, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, demências como Alzheimer e cânceres, ok? Interessantíssimo. Agora, uma outra coisa é a flechinha verde que sai da pessoa fazendo exercício. Olha lá. Ela então consegue estimular, quadrinho laranja, que significa tudo aquilo que tem poder de bloquear doença. Vejam que poder há num exercício físico. Estimula o que bloqueia doença e, fazendo um trocadilho, bloqueia o que poderia estimular doença. Mas vocês vão se surpreender um pouquinho mais, porque esse trabalho, ele vai tratar agora de valores. Eu vou pedir licença, eu sei que hoje é sábado, mas vou pedir para vocês licença para falar de custos de saúde, tá? Esse é um trabalho, então, que é realizado nos Estados Unidos, está aqui a introdução dele, dizendo que ali no ano 2014 haviam ocorrido 14 milhões de óbitos entre pessoas de 30 a 70 anos, e todas essas pessoas de 30 a 70 anos tinham falecido por causas de doenças crônicas, ok? E aí vão dando dados. E aí vem números, então. Acompanhemos. Em amarelo, números do diabetes. No ano 2012, nos Estados Unidos, se gastou com T2D, significa diabetes tipo 2. Se gastou a pequena cifra de 245 bilhões de dólares. Desculpa a ênfase no bi, é porque isso me assusta. 245 bilhões de dólares em diabetes, tanto direta quanto indiretamente, levando em consideração o decréscimo de produção de pessoas. Depois, em azul, aparece que o custo das doenças cardiovasculares no ano 2010 foi de 315 bilhões. No mundo todo, lá na última linha do azulzinho, vai dizer que para tratar demência no mundo, nós tivemos a cifra de 600 bilhões de dólares. O que é que isso vai dizendo para a gente? Que ficar doente gasta muito, não é? Gasta-se muito com doença. Mas agora, eu propositadamente chamei a atenção de todos para aquilo que está destacado no colorido. Agora podem ler o que está lá em cima, em preto, em negrito. O que diz aí? Estratégias de política sanitária contra doença crônica. E o que aparece aí, qual é a estratégia que esses pesquisadores idealizam? Exercício físico. Mas essas doenças não eram doenças genéticas, doenças que estavam escritas no DNA e assim impossível de mudar os resultados? Pois é, eles considerando apenas um destes que nós temos como preciosos remédios que Deus nos deixou. Apenas um seria, se aplicado, poderia diminuir todos estes custos em saúde. Imaginemos se todos fossem aplicados. Tem uma citação de Ellen White, que eu não a trouxe aqui, mas eu memorizei, que ela diz o seguinte, que a reforma de saúde, os remédios de Deus, a reforma de saúde que inclui remédio de Deus, ela tem um duplo propósito. O primeiro deles, aliviar o sofrimento do mundo. Se nós utilizássemos esses remédios, fomentássemos em todos os momentos em nossa vida, nós aliviaríamos o sofrimento do mundo.
E querem saber mais uma coisa? E a segunda razão dessa reforma, ela diz: preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Duas coisas, dois objetivos grandes tem a reforma de saúde: alivia sofrimento e prepara pessoas para o encontro com Cristo. E eu estou já lembrando aqui de mais um trabalho, aliviar sofrimento do mundo. Dá uma olhadinha nesse trabalho aqui. Esse é um trabalho recente, foi em pleno olho do furacão de 2021, esse trabalho, ok? No olho do furacão de Covid-19, conseguiram fazer um trabalho. Eu sei que o NASP, especificamente, essa região aqui em Engenheiro Coelho, foi tão abalada por essa doença terrível, né, no ano passado, no retrasado. Mas olha o que está dizendo aí. As pessoas que mais tiveram um trabalho feito com quase 50 mil pessoas, as pessoas que tiveram os piores resultados com Covid, a Covid severa, foram aquelas que não davam atenção para um remédio de Deus. E lembro da citação que acabei de referir, citação de Ellen White, dizendo que com esses remédios, com a reforma de saúde, nós poderíamos aliviar o sofrimento do mundo? Pois é. Imagina um mundo, se fosse um mundo ativo, não sedentário. Covid não teria a mesma expressão que teve. Se simplesmente mudássemos de sedentários para pessoas ativas. Tá certo? E já que eu estou nisso aí, dá uma olhada nesse outro trabalho aqui que interessante. A doença do sentar-se, né? Sick of sitting, a doença do sentar. E começa ali naquela primeira parte que eu grifei, em vermelhinho ali, sitting too much kills, que significa sentar muito, mata. Olha só. E eu pergunto para vocês, quando é que nós não estamos sentados no dia a dia de nossas distintas profissões? Quando eu menos me deparo, quando eu menos espero, eu me dou conta que passei 8 ou 9 horas sentado dentro de um consultório atendendo pessoas. E daí, graças a Deus, eu moro perto da clínica. Então eu não passo 2 horas sentado no carro, indo para a clínica, e mais 2 horas sentado, voltando para casa. Porque se eu somasse 9 horas no consultório, 2 horas de chegada e 2 de saída, vocês já fizeram as contas, são quase 15 horas que eu estaria sentado. E poderia aí preencher ou melhor, corroborar essa estatística, ou essa assertiva de que sentar-se muito mata. Olha o que está relacionado com sentar muito. Dá uma olhada em azul ali. Tudo que está aproximadamente 35 condições de doenças crônicas estão associadas com sentar-se muito. E aí, entre elas, hipertensão, problemas metabólicos, câncer de mama e câncer de próstata. Que tremendo, não é? E somente por permanecermos muito tempo sentados. É interessantíssimo. Eu gosto muito desse tema de exercício físico, mas eu não vou falar apenas de exercício físico, ok? Era só para dar um vislumbre aqui de como nossos remédios, esses remédios que Deus deixou para nós, eles têm uma grande influência para que nós tenhamos saúde ou não. Vamos voltar um pouquinho na história? Vou sair um pouco da ciência e vou voltar na história. Alguém identifica esse lugar? Da ideia que não fica aqui em São Paulo, né? É muito seco ali para ser São Paulo. Pois é. Esse é o Monte Nebo, lá na Palestina. E esse monte, qual é o significado desse monte para nós, biblicamente falando? Foi aí que Moisés recebeu, queridos,
todo mundo sabe, né? Foi nesse monte que Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. Olha só como vocês foram induzidos por mim. Não foi no Monte Sinai as tábuas da lei? Eu estou brincando aqui com vocês. Na verdade, foi aqui nesse monte que Moisés morreu. Aqui ele foi descansar. Mas eu quero agora chamar a atenção de vocês para a narrativa em Deuteronômio. Vamos Deuteronômio 34? Quem me ajuda aí? Deuteronômio 34, de 1 a 7. Pode ler, se quiser, tem mais um microfone aqui, eu dou para que uma voz forte e retumbante possa ler também. Quem é que gostaria de ler? Eu dou o microfone aqui. Opa, olha, Dr. Walker já vem aqui para ler. Obrigado a você. Deuteronômio 34, de 1 a 7. Quem é que gostaria de ler? Ok. Pois não, querida. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, que é a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Muito obrigado, querida. Considerando aí algumas coisas, Deuteronômio 34, 1 começa dizendo que Moisés subiu. Moisés subiu. No final do versículo 7, vai dizer que Moisés tinha quantos anos? E aí ainda marca exatamente isso, que Moisés não precisava do que infelizmente eu já necessito, já desde depois que eu completei 35 anos, tem 2 anos isso, eu comecei a usar os óculos, não é? Desde bastante tempo eu preciso usar óculos, e Moisés não tinha necessidade, olhos não escureceram, significa que ele via perfeitamente. Outra coisa, ele não havia perdido o vigor. Mas agora vamos raciocinar uma coisa. Para que Moisés estava subindo o monte? Para morrer. E é interessante então que na hora da morte, aos 120 anos, Moisés, sabe quantos metros de altitude tem esse monte? 818 metros. Então não diz a Bíblia, então vieram 2 anjos, carregaram Moisés e colocaram lá no cume do monte. Moisés foi caminhando, foi andando, escalando o monte, aos 120 anos. Olho não tinha escurecido, e no final de tudo diz que ele não tinha perdido o... E o que é vigor? Saúde. Quem disse que na hora da morte, e parece que esse tema fica macabro agora, quem disse que na hora da morte eu preciso ter perdido todo o vigor? Quem disse que na hora da morte
nós precisamos estar feito uma sucata velha. Quem disse? Nunca, apesar, olha como a misericórdia de Deus é. Nunca foi plano de Deus que nós morrêssemos em sofrimento. Sempre foi plano de Deus que, apesar de que o salário do pecado seja a morte, de que nós passássemos por essa transição de maneira digna, sem agonias. Quantas pessoas agonizam uma hora, algumas horas mais, uma semana, às vezes alguns meses, outras alguns anos, agonizando. Parece macabro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Falamos muito em qualidade de vida, mas a gente não pensa em qualidade de morte. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Da maneira que a gente vive, é exatamente, se um acidente não nos ceifar, da maneira que nós vamos partir. Nossas escolhas de agora estão determinando ativamente como será nossa transição, se estivermos salvos, até a eternidade. E Deus deixou leis preciosas para nós, por meio das quais, se nós simplesmente dermos ouvido, nós vamos ser abençoados. Deixa eu ver se eu trouxe uma informação aqui. Trouxe uma, mas depois eu quero... Me lembrem aí de Êxodo 15, 26. Alguém já vai até preparando o Êxodo 15, 26 aí, tá? Mas enquanto isso eu quero falar de Blue Zones. Olha só, Blue Zones, zonas azuis no mundo. O que são zonas azuis? São zonas onde as pessoas são mais longevas no mundo. E aí, há 5 zonas bem catalogadas no nosso planeta, que são as zonas de maior longevidade. Entre elas, ali acima da Costa Rica, que é uma das zonas, todas são ilhas, mas tem um local, e para nós todos é muito significativo esse local, é Loma Linda. Loma Linda, que é a única Blue Zone, a única zona azul, que é urbana, não é uma ilha. Ok? Todas as outras são ilhas. E lá, em Loma Linda, essa foto que eu vou mostrar para vocês é um pouco antiga, mas podia-se ver essa senhora, aos 100 anos de idade, renovando a carteira de motorista. Ok? 100 anos de idade. Um outro cirurgião cardíaco, que fazia cirurgia 3 vezes na semana, aos 93 anos de idade. Ok? Lógico que essa foto já tem algum tempo, eu não sei se essa senhora continua viva ou não. Mas é interessante que pessoas que levaram a sério os conselhos de Deus, que levam a sério, têm bons resultados em sua vida diária. Ali pertinho de Loma Linda, o Walker vai lembrar bem, em Riverside, tem uma pracinha, onde tem a estatueta de uma senhora chamada Hulda Crooks, ali do lado de Loma Linda. E Hulda Crooks morreu aos 92 anos de idade. E ela ficou conhecida como Miss Fuji. Fuji é aquele monte no Japão, que ela escalou algumas dezenas de vezes. E a última vez que ela escalou o monte, essa montanha, foi aos 92 anos de idade, pouco tempo antes de morrer. Agora, o que é mais interessante, para aqueles que dizem, não, mas ela teve que começar bem cedo. Pois é, ela escalou por primeira vez um monte quando ela tinha 65 anos. Eu não trouxe a foto aqui, esqueci disso. Eu tirei uma foto, ela pequenininha, feito eu assim, tirei uma foto com a estátua dela, em tamanho natural. E pensei, mas que coisa tremenda, não é? Aos 65 anos ela tomou uma decisão, fez uma escolha, e essa escolha trouxe boas consequências para ela. Ok?
Então, epigenética, a ciência das escolhas, faz isso. Eu fico pensando na vida de Moisés. Como que era a vida de Moisés? Recebeu durante 40 anos, com certeza, o melhor alimento que poderia existir, porque era o pão que caía do céu. 40 anos comendo apenas aquilo que era bom. Depois, 40 anos, aquilo que poderia ser uma desgraça, eu vejo como Deus fazendo bênção, tirando bênção do meio das coisas ruins. Literalmente água de pedra. Deus, quando a nuvem indicava, não é a nuvem ou a coluna de fogo, indicava que tinha que partir de um local para o outro, encostavam aquelas 4, 5 Scanias ou Volvo, não é? Colocavam todas as coisas em cima e se embora com o acampamento para outro lugar. E não era assim. O povo fazia muita caminhada. Comia bem, fazia muita caminhada. E a Bíblia faz questão de dizer o seguinte, que não gastava sapato, que não gastava roupa e que eles tinham saúde. Tudo bem que faltava um pouco d'água. Não era toda hora que tinha água em grande abundância, né? Mas eles tinham que guardar para poder ter água no dia a dia. Mas eu quero chamar a atenção então de vocês para esse raciocínio que aparece ali em Êxodo 15, 26. Vamos lá? Êxodo 15, 26? E vamos ver o que está escrito. Se vocês fizerem uma colinha, eu tenho aqui. Olha lá, fica mais fácil. Alguém gostaria de ler, então? Pois não. Pois não, minha irmã. Ele disse, se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Muito obrigado, querida. Se nós tivéssemos que traduzir o que a irmã acabou de ler, ou resumir com apenas uma única palavra, qual palavra, lendo aqui, vocês creem que deveria ser a palavra apropriada? Opa, sai na hora. Obediência. Dar atenção ao Senhor, fizer o que Ele aprova, dar ouvido aos mandamentos, obedecer. Tudo isso se resume realmente em obediência. Mas é interessante que ele diz que não ia mandar doença de egípcios sobre o povo. O que nós sabemos sobre doença de egípcios? Alguém sabe alguma coisa sobre doença de egípcio? Exatamente, doutor Ivan. Dá uma olhadinha. Nesse trabalho aqui, um trabalho feito entre duas grandes instituições. Uma é a Universidade do Cairo, chamado Al-Azhar. O nome eu não sei se está bem pronunciado. E outra é uma Universidade de Califórnia. Ambas se uniram para estudar 52 múmias. E dentro dessas 52 múmias, essa é a que eu destaco, Amos e Meriet Amon. Eu fui atrás do que significa isso daí. Não sei o que é o que, mas diz assim: filha da lua muito amada de Amon. Então Amon é Amon mesmo, e essas outras duas palavras aí tem tudo isso. Filha da lua muito amada. Ok? Essa é uma princesa que data de mais de 3.500 anos. Viveu numa determinada dinastia no Egito, que quando a gente faz uma regressão na história, sabe o que a gente encontra? A gente encontra contemporaneidade com Moisés. Contemporaneidade, ok? Não posso dizer jamais que se conheceram. Só viveram
na mesma época. Ela morreu aos 40 ou 42 anos de idade. Aliás, as 52 múmias ali, todas elas tinham uma idade inferior a 50 anos. Lembrando que só vira múmia quem tem bastante din-din, né? Tinha que ter dinheiro, então essas pessoas são nobres. 22 dessas múmias tinham uma determinada doença, chamada aterosclerose. E a aterosclerose, a partir desse registro que foi publicado em 2012, passa a ser a doença mais antiga, com algum registro verificado. E aí a gente volta lá para o texto. Doença de egípcio. Doença de egípcio. E sabe que eu estou agora num programa de estudo, lá com a Universidade de São Paulo, e tenho sido bombardeado com algumas informações interessantes. Há uma ciência chamada de metabolômica. Eu fiz a mesma cara que vocês fizeram para mim agora, que a maioria fez, porque eu nunca havia ouvido falar desse negócio. Metabolômica. A minha orientadora no dia que falou, vamos estudar o metaboloma, eu fiz de conta que sim. O que é isso? Saí de lá e fui ver o que significava, né, esse negócio de metaboloma. Aí passei a conhecer, não é que eu descobri nada, né? Passei a conhecer que metabolômica é uma ciência que estuda metabólitos, que estuda o metabolismo, coisas que são fruto do nosso metabolismo depois de determinadas ações que nós fazemos, como comer, andar, tomar sol ou não, deitar, tomar água, sei lá, qualquer coisa. E dentro dessa ciência, olha o que é um negócio muito, muito, muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês, que a gente começa a... Cadê? Isso está aqui, porque eu coloquei. Deixa eu ver. Aqui. Olha lá. Sabe qual era a doença? Porque a aterosclerose é a doença visível. Mas o que vem antes da aterosclerose? É exatamente esse quadro. É um quadro inflamatório. Outras múmias tinham grande chance de ter padecido de diabetes. E outras tinham sinais de cânceres. E, incrivelmente, se descobre que nós temos como o princípio de todos os males, assim como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em se falando de decisões, coisas espirituais, falando de saúde, o princípio de todos os males se resume a essa expressão, resistência periférica à insulina. Isso é o denominador comum de uma síndrome muito conhecida nossa, com um conjunto de doenças, chamado de síndrome metabólica. Olha que coisa profunda, do que morriam os egípcios. Síndrome metabólica. Do que morremos nós? Incrivelmente. Pois é. Problemas do coração, de onde vem? Em sua esmagadora maioria, síndrome metabólica. De onde vem o diabetes? Síndrome metabólica. De onde vem cânceres? Começa com síndrome metabólica, com resistência periférica à insulina. A grande maioria de todas essas doenças citadas. Uma ou outra poderá ter um início diferente disso. Mas todas as outras, síndrome metabólica. E olha esse estudo publicado aqui no Brasil, em ano 2019. 15 mil pessoas participaram, e se verificou ali, grandes quantidades de carne vermelha. Essas pessoas tinham 40% a mais de chance de desenvolver diabetes. Engraçado que não falou nada de açúcar aqui.
era carne. Carne vermelha, maior possibilidade de desenvolver diabetes. Sem entrar em méritos, por favor, de carne. Mas nós temos um conselho. Qual é o conselho da pena inspirada? Não temos um conselho? Chegará o tempo, lá em 1800 e pouco, que a carne deverá ser deixada como alimento, incluindo os adventistas do sétimo dia e tal. O que era isso? Um plano de proteção maravilhoso de um Deus que pensa em nós. Era o plano de Deus. Quer evitar doenças dos egípcios? Eu vou dar aqui um compêndio de informações. Água adequadamente, respire o ar mais puro que puder, faça exercício respiratório, mexa-se, tenha uma alimentação adequada, durma as horas indicadas, façam tudo isso, mas não, evitem tudo aquilo que não presta e usem com sabedoria o que é bom, com equilíbrio, e não deixem de confiar em mim. Olha que plano precioso. Viram que agora esses 8 remédios já não são mais os 8 remédios. Agora são 8 fatores de proteção da minha e da sua saúde. Não é? Então, nós estamos já indo aqui para os finalmente. Tem muita coisa mais para falar, mas eu não vou cansar vocês e quero deixar um tempinho para vocês perguntarem, se quiserem assim fazê-lo. Mas eu quero mostrar algo mais para você. Falei muito de atividade física, mas vou mostrar essa figura aqui, olha, dá uma olhada. Esse trabalho vem de uma universidade, de novo, uma dobradinha de universidade. Uma universidade de Singapura e mais uma universidade de Califórnia. Nós, adventistas, não fumamos. E nós combatemos arduamente o fumo. Mas, meus queridos, infelizmente, fumar é menos prejudicial do que comer mal. E não são palavras do Benício. E nesse caso, nem de Ellen White. São palavras da ciência para nós. Ok? É mais prejudicial. Comer um fast food de vez em quando. As crianças se comportaram, vamos uma vez por semana sagradamente a uma loja de fast food e vamos dar fast food para as crianças. Olha lá como aumenta a taxa de infarto nas pessoas. 20% por uma vez na semana. E se o costume é de quase todo dia, 80% a mais de chance de ter um problema cardiovascular. Lembram lá daquele site que eu mostrei logo ao início, o cardiômetro? Pois a gente poderia, como curiosidade, dar uma olhadinha em quantas mortes já chegaram apenas nesses minutos que nós estamos conversando. Muito daquelas mortes seriam evitadas se simplesmente, além do exercício, uma comida de qualidade, uma comida de verdade. Comida é tão importante que ela é capaz de mudar a genética, gente. Esse experimento talvez seja um dos experimentos mais consagrados dentro da epigenética, que demonstra que uma abelha operária que vive no máximo entre 25 e 48 dias, essa é uma abelhinha da espécie Apis mellifera, ela vive no máximo esses 48 dias. Mas, incrivelmente, uma abelha rainha da mesma espécie vive minimamente 2 anos, podendo chegar a 5 anos de vida. Agora, outra informação interessante é que essa abelhinha, além de morrer cedo, ela é pequenininha, a abelha rainha tem 1/3 a mais do tamanho dela, e essa abelhinha é estéril, enquanto a abelha rainha namora para chuchu. Põe cerca de 800 mil ovos ao longo da vida. Aí a doutora Cláudia fazer parto em tudo isso aí dá para ficar legal, né? 800 mil ovos. E os cientistas perguntaram, vem cá, e se a gente mudar a comida da abelhinha operária? Der comida de madame para ela.
será que ela vai se transformar numa madame? E eles foram atrás de fazer isso aí. Pegaram uma abelhinha operária, nasceu para ser operária vive pouco, cresce pouco e é estéril. A única diferença, né? A diferença principal entre a alimentação da operária e da rainha é que a rainha come geleia real e a operária não come geleia real, ok? Aqui vocês vão compreender que a apologia não é a geleia real e nem ao mel. Não estou dizendo que mel não presta e nem que a gente deveria comer geleia real todo dia, ok? E sem geleia real que a gente não poderia viver, não é isso. Porque somos espécies diferentes. Para essa espécie de bicho, a geleia real tem uma importância capital. Então mudaram a como se diz, a alimentação delas e começaram a dar geleia real para essa abelhinha. E o que aconteceu com ela? Ela passou a ser rainha. Cresceu como rainha, frutificou como rainha e viveu como rainha, em longevidade. E isso, se a gente pega o máximo de vida de uma rainha, 5 anos, 60 meses, divide pelo máximo de tempo de vida de uma operária, menos de 2 meses, vamos dizer que sejam 2 meses, 60 meses, dividido por 2 meses, 60 dividido por 2, dão 30, né? Significa que a abelha rainha vive 30 vezes mais do que a abelha operária. Essa abelhinha operária, transformada em rainha, viveu quase essa totalidade de tempo a mais, 30 vezes mais, apenas por mudar o tipo de comida. Só que esse é um trabalho bem recente, que ele demonstra a causa da morte dessas abelhinhas precocemente. Sabe qual é a principal causa? Essas flores, elas são maravilhosas. Tudo que é muito bonito na natureza, que chama atenção, também é perigoso, viu, gente? Tudo que é muito colorido, muito bonito, inspira perigo. Cuidado comigo, tá? Tudo que é muito bonito é perigoso. Então, as flores são normalmente tóxicas. As abelhinhas vão consumir o néctar, e nessa de consumir o néctar, elas são intoxicadas, por isso a vida é abreviada. E isso me traz também uma lição, que não é o apenas comer determinada coisa que vai me fazer viver mais e melhor, ser inclusive fértil, mas o deixar de comer determinados artigos também poderá ter influência na minha vida. Tanto o comer quanto o deixar de comer. Não é mesmo? Queridos, tinha muita coisa a mais, mas eu quero ir terminando. E sabe que nesse campo de comida há uma estratégia. Há uma estratégia. Lembram a estratégia de Deus para o povo de Israel? Foi o maná, estratégia alimentar. Mas irmão White escreve isso aqui. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Incrível que aqui não diz que a principal arma são as redes sociais, não diz que a principal arma seria a pornografia, a principal arma seria a violência, não. A principal arma, comida, apetite. Seu mais forte poder, ele exerce sobre o homem através do apetite, e este apetite ele busca estimular de todos os modos possíveis. Em uma possível outra visita que eu faça aqui com vocês, eu traria um outro tema que é um tema onde a gente verifica a influência da comida sobre o instinto, sobre
como nós nos comportamos sobre saúde mental e saúde emocional. Como a comida, ela tem sua influência enorme nesses campos, ok? Então, queridos, irmão White, divinamente inspirada, disse certa vez, escreveu certa vez, que esse era o plano de proteção para nós, desde o campo alimentar. Né? Ela falou exatamente isso aí, olha, cereais, frutas, castanhas, verduras. Isso daí é o ideal de Deus para a gente. E se preparado da maneira mais saudável, ou melhor, da maneira mais simples e natural possível, isso vai ser um prato tremendamente saudável e nutritivo. Vai conferir resistência, vigor, lembram do vigor de Moisés? Vigor intelectual e força, que não são comunicados por algo mais complexo e estimulante. Queridos, resumo tudo, a ciência das escolhas, com uma figura talvez. Vamos ver? Ciência das escolhas. Resumo tudo com milho. Se eu quero colher milho, vocês já sabem, tem que plantar milho, não é? Então, primeira lei da agricultura que eu posso aplicar a epigenética. Eu posso escolher o que plantar, mas não posso escolher o que colher. Segunda lei, eu vou agora, planto hoje um caroço de milho, e esse caroço vai produzir daqui quanto tempo? 3 meses, 4 meses? Pois é. Planto hoje para colher num momento diferente do que eu plantei. E última coisa. Coloco uma sementinha do milho na terra. E quantas nós colhemos? Deve ter entre 300 e 400 sementes numa espiga. Se a espiga for boa, ou melhor, se o pezinho de milho for bom, vai dar 2 espigas. Se for muito bom, poderá dar até 3 espigas. Multiplicando essa única semente por 300 em uma espiga, por 2, 600, por 3, 900, 1000, depende de quantas tem. Mas não importa o número. O que vale aqui é, planto hoje uma pequena semente. A colheita vai ser abundante. Na epigenética é isso. Escolho o que plantar, mas não o que colher. Planto hoje para colher no amanhã. Planto pouco e colho muito. Seja muito do bom ou muito do ruim. Está em nossas mãos. Paulo, pensando nisso, diz que nós tínhamos que fazer uma escolha. Não sei se ele pensou exatamente na saúde física, na saúde mental e na saúde emocional, ele se referia mais à saúde espiritual, mas a gente pode pegar emprestada a ideia de Paulo. Quase que a gente consegue escolher. E Paulo, eu vou terminar como gostei muito de ouvir pastor Kowalczuk, grande líder, grande pastor, e ele deu esse exemplo e eu pensei, puxa, eu vou colocar isso numa das minhas palestras, porque é fantástico. E ele diz Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse transformai-vos, no grego, é o verbo que dá a mesma origem à palavra metamorfose. Tá? Então, quando a gente ouve falar em metamorfose, a gente pensa em quê? Normalmente. Borboleta, né? Vocês não pensam em lagarta? Ninguém pensa em lagarta? Pois é. Para chegar à borboleta, a lagarta passa por metamorfose. É interessante essa palavra, porque metamorfose, ela
é muito mais do que uma mudança. Ela é realmente uma transformação. É algo inesperado. É algo imprevisível, que eu olho para uma coisa, depois olho para outra, quando sofreu metamorfose, é completamente diferente, não dá para dizer que é a mesma coisa. Uma lagartinha dessa causa medo na gente. Algumas até machucam, algumas são perigosas. Ninguém tem coleção de lagarta, mas tem coleção de borboleta, não é? Mas num dia, essa lagarta passa por uma metamorfose. Aí a gente já começa a encontrar coleção de borboleta. Já começa a encontrar que borboleta causa admiração, não causa mais medo. Ninguém sai para caçar a lagarta, mas sai para caçar a borboleta. Enquanto a lagarta se rasteja, a borboleta voa. Queridos, quando eu escutei o pastor Kowalczuk falando nisso, eu pensei, meu Deus, é esse o segredo para nós adotarmos um estilo de vida que possa ser segundo a vontade de Deus. Porque significa que vai haver uma renovação de nossa mente completamente transformada. Vamos ser renovados, melhor dizendo, por essa transformação, não é? E aí vamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí é que eu entendo que a reforma de saúde, esses grandes fatores epigenéticos, não são um fim em si mesmos. Eu não como melhor para viver mais. Sabe por quê, queridos? Viver mais num mundo que vai continuar em pecado não tem vantagem nenhuma. Posso viver 10 anos mais, 20 anos mais, não importa quanto mais, mas o mal vai continuar existindo. Então não é para eu viver mais. É verdade que eu vou ficar mais bonito, né? Vocês notam, né? Dá para a gente ficar mais bonito, como eu, assim. A gente fica mais. Mas isso também não é o principal da mensagem. Sabe que essas coisas são efeitos colaterais da mensagem. O principal de tudo é que nós vamos estar aptos a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém por isso, não? Graças a Deus, amém por isso. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele deixa que nós tenhamos os frutos desses efeitos colaterais. Vamos viver mais, vamos ter menos problemas, com certeza. E vamos, acima de tudo, poder testificar mais. Irmão White tem um texto interessante, que ela diz que quando pessoas, por sua própria conta, suas escolhas mal feitas, e ela se referia a pais de família, quando o pai de família adoece porque escolheu errado e morre, ela diz, esse pai de família roubou sua família em seu tempo para com a família, porque agora aquela família vai ter menos tempo com esse pai, provavelmente vai ter grandes necessidades por falta desse provedor. Em segundo lugar, ela diz que esse pai, que foi ceifado precocemente por seu estilo de vida errado, ele também roubou a sociedade, porque ele deixou de servir por mais tempo pessoas que necessitariam de seus serviços. Deixou de testemunhar, em outras palavras. E última coisa, ela diz que ele também roubou a Deus, que doou a vida como empréstimo para ser o mordomo, e ele não fez uso sábio dessa vida. Grande responsabilidade há sobre nós. Oxalá que nós possamos passar, cada um de nós aqui, por essa transformação, que seja literal. Que possamos, olha, eu não estou chamando ninguém de lagarta, por favor, eu me incluo aqui, pode ser que a grande lagarta seja eu, e que necessite passar por essa renovação, por essa transformação. Mas quando a mente muda, mudam as atitudes, e daí nós poderemos usufruir todas as coisas que uma borboleta, figurativamente,
pode usufruir. E eu pergunto, como nós vamos escolher, a partir desse minuto, como serão nossas próximas decisões? Como vou considerar os remédios de Deus? Como vou refletir sobre a reforma de saúde? Oxalá que nossa decisão seja aquela de permitir que Deus realmente nos transforme a vida e possamos viver para a glória dele. Que Deus nos abençoe a todos. Doutor Benício, muito obrigado pelas informações, foram bem ricas, né? E eu queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o público. O senhor sabe me dizer se a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela tem se alimentado de geleia real? É uma boa pergunta, hein? Tem algum conhecimento aí da insight, né? Rapaz, tem muita coisa dessa daí que já viveu por dinastias, hein? Verdade. Conheceu muita gente aí, né? Bom, a Helena Benedetti pergunta aqui, ó. Gostaria de saber que se de uma família em que todos consomem bebidas alcoólicas, meus filhos podem ter propensão para isso, sendo eu a única que não consome? Ok, que bela pergunta. E minha irmã, a senhora está aqui no meio? Foi? Não, internet. Tá, internet. Ok. Como é o nome dela? Helena. Dona Helena, muito boa tarde. Aliás, esqueci até de cumprimentar quem nos está assistindo por internet aí, viu? Vai meu abraço para todos. Dona Helena, é o seguinte, existe sim essa questão genética, porque as coisas ruins também atuam como epigenética. A história de uma família toda, dada a bebida alcoólica, isso também pode provocar mudanças na genética e dar um desejo aumentado por algum artigo de bebida alcoólica, ok? Mas o principal, pasme, Dona Helena, está no campo alimentar. Para isso, eu vou ilustrar com uma pequena experiência que está escrita, redigida no livro Saúde, Novo Estilo de Vida, do Dr. Sang Lee, que conta o experimento feito, Dr. Ivan, com 2 grupos de ratos. Um grupo comia apenas alimento baseado em muito carboidrato, proteína e gordura. Outro grupo, comida balanceada de rato. Depois de algumas semanas, esses ratinhos comendo dessa maneira, colocaram nas jaulinhas bebida alcoólica, como uma segunda opção de bebida. Água mais bebida alcoólica. Incrivelmente, todos os ratos que foram alimentados por semanas com aquela comida extremamente estimulante, escolheram como seu líquido predileto a bebida alcoólica. Enquanto que os outros ratos que haviam comido apenas alimento balanceado, permaneceram tomando água e não passavam perto da bebida alcoólica. Quando a gente extrapola esse resultado e traz para o gênero humano, a gente percebe que há muitos alimentos, depois eu poderia trazer, que não está aqui no meio dessa palestra, mas muitos artigos demonstrando justamente isso, Dona Helena. Vai ser, apesar de que o meio tem sua influência, e é muito grande, e a genética também, mas o tipo de alimentação que essa criança ou essas crianças recebem vão ser quase determinantes no tipo de escolha sobre a questão da bebida alcoólica. Excelente. Então, a alimentação tendo influência até no mau hábito do álcool, né? Exatamente. Alguém aqui teria alguma pergunta? Ali. Pode vir aqui, por favor, para a gente poder facilitar aqui a comunicação. Doutor Alexandre Rocha. Grande amigo. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde, satisfação. Querido. Tudo bem? Equivaleria a gente dizer, é uma objeção muito comum quando a gente fala de mudança de hábito de vida no consultório, a pessoa fala, não, mas se eu vou ter que largar tudo isso, nem vale a pena viver. E agora, essa história que você resgata aí do livro do Dr. Sang Lee, bebida alcoólica associada a uma dieta estimulante. O famoso churrascão de final de semana, a cerveja está lá não é só pelo costume, também por essa questão estimulante. Com certeza. Então, a gente tem um ciclo vicioso aí, esse é o ponto? Esse é exatamente o ponto, né? Nós temos a genética, nós temos o meio, mas nós temos
esse ciclo vicioso. Eu até brinco com os pacientes no consultório, justamente tratando de bebida alcoólica, e eu digo, experimenta pegar um copo de qualquer bebida alcoólica e, ao mesmo tempo, comer uma banana, comer um pé de alface, vê se combina. Não combina, é a mesma coisa o café com o cigarro. Vinho né? não combina com maçã, né? O pessoal come com queijo. Exatamente. É isso Obrigado. aí, querido. É um preço alto a pagar pelo prazer, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Alexandre. Grande amigo. Trabalha nessa mesma área aí. Muito bem. Mais alguma pergunta do público presente? Tem uma pergunta aqui, doutor. A pessoa não se identifica com um nome, mas minutos para a eternidade. Opa! Como a epigenética pode ajudar na saúde intestinal? E qual o valor disso na saúde em geral? Ok. Olha... Se o senhor não souber, a gente pode Pois conversar a é, respeito. pois né? é. Essa daí, eu diria que a pessoa mais indicada para responder é doutor Ivan, porque gastroenterologista. Quase não sai a palavra, não é? Mas olha, eu tenho chegado à conclusão, Ivan, através das pesquisas, que não existe nem saúde e nem doença que não passe pelo intestino. Né? Nossa flora, nossa microbiota intestinal é uma coisa tremenda e tem implicações bem pertinentes em relação tanto à doença quanto à saúde. Então, a epigenética, lógico que passa por intestino. Se você quiser falar qualquer coisa, por favor, Ivan. Por favor. Vamos falar, por exemplo, de obesidade. Há 2 grandes grupos de bactérias intestinais que estão relacionadas ou com obesidade ou com magreza. Ok? Um grupo, aquela que está relacionada, o grupo relacionado com a magreza, é o grupo de bacteroidetes. Uma família de bactérias que se chama assim, bacteroidetes. E depois tem a família que está relacionada com obesidade, se chama Firmicutes. Incrivelmente, se a gente dá condições do corpo produzir mais firmicutes que bacteroidetes, nós vamos ter no final de tudo uma pessoa com maior peso, a tendência ao sobrepeso e obesidade. E isso é epigenética. Isso vai depender, por exemplo, do tipo de alimento que aquela pessoa consome, que é o pré-biótico, não é que vai alimentar aquela microbiota. Mas, doutor Ivan, por favor. Interessante, já que você falou em rato, né, em camundongo, tem uma experiência muito interessante. Né? Eles pegaram camundongos, 2 grupos iguais. Eles tiraram os firmicutes. E no outro, eles deixaram os firmicutes. E alimentaram os 2 grupos com comida trash, aquela comida lixo, gordura e porcariada. O que aconteceu com aqueles que tinham firmicutes? Engordaram. Aqueles que não tinham firmicutes permaneceram esbeltos. Acontece o seguinte, as firmicutes têm a capacidade de digerir tudo. Então, você comeu qualquer coisa que não seria digerível, ela digere e você absorve. Transforma em energia. E você transforma em energia. Outro problema, né? As firmicutes, elas produzem endotoxinas. O que são endotoxinas? São toxinas produzidas por bactérias que vão causar aquilo que você falou lá, né? A inflamação generalizada no corpo. Com inflamação, você vê aí o diabetes, você vê em doenças intestinais inflamatórias, você vê em cânceres, você vê em uma série de outros problemas. É por aí. Então, tem muito a ver, né? Exatamente. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Camila... Mas você está aí, você responde. Não, mas essa aqui é da cabeça. Vamos ver se... Camila Ponce, aí ela coloca aqui, neuropsi, é o nome dela, né? Camila Ponce tem um neuropsi, imagino que ela trabalhe nessa área aí. Neuropsicologia. Exatamente. Como esses cantores que fazem shows todos os dias, sabe aquele negócio, é um amigo do amigo meu, né? Sim, Deve ser ela aqui, né? Sim. Eles não dormem às 8 horas e como eles podem ter uma vida saudável conforme Deus diz? Está preocupada aí com os cantores, eu acho que ela pode ser até que ela se inclua nesse grupo aqui de cantores que cantam de noite e tal e não dormem direito. O que você tem para dizer para esse pessoal que escolheu cantar à noite e não dormir direito? Ok. Olha, já vamos falar aí. Bem para cá. Depois tem isso, mais uma pergunta ali. Nós precisamos viver com equilíbrio, verdade? O remédio temperança, ele também é traduzido como abstinência.
ele é o remédio que veio para colocar equilíbrio em todos os outros. Porque a temperança significa a abstinência total daquilo que não presta, aquilo que é ruim, e uso equilibrado daquilo que é bom. Então, como é que faz para conciliar? E eu vou mais, não apenas aos cantores, Nutripsico, como é o nome dela? Camila da Neuropsi. Tá bom. Camila, não apenas os cantores, mas pensando até mesmo nos profissionais de saúde, profissionais de segurança e outros profissionais que trabalham com produção, fábrica e tudo mais, que necessitam estar ali para aquele trabalho. Olha, é com dor no coração. Eu trabalhei por 12 anos à noite. E com dor no coração que eu tenho que dizer que, infelizmente, ainda que seja fazendo coisas boas, nós vamos pagar o preço disso. Nós vamos pagar o preço. Mesmo fazendo coisas boas. Lógico, a gente apela para a misericórdia de Deus, não é? Para que Deus minimize essas consequências em nossa vida. Mas os trabalhos científicos estão aí para provar que todas as pessoas que dormem pouco, ainda que durmam 8 horas durante o dia e não durante a noite, elas têm prejuízo na saúde, um prejuízo considerável, e não são poucos os problemas, principalmente os problemas metabólicos, né? E, obviamente, se a pessoa puder, que ela não pode ter outra forma de dormir, que ela se equilibre o máximo possível nos outros fatores aí para prevenir doenças. Exatamente. É isso? Ela vai cuidar mais da alimentação, do exercício físico, assim por diante, né? Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui. Seu nome, aí depois você faz a pergunta já. Prazer, doutor. Oi, querido. Meu nome é Ramon. Ramon, muito prazer. de Carvalho. Doutor, você chegou a mencionar aqui, né, que existem em torno de 3%, né, de pessoas no mundo que elas comandam as outras. Que comandam 97% de pessoas. Isso. Né? Então, esse dado, ele mexeu muito comigo. Opa. Né? Porque são 3%. E é engraçado que o número 3, ele é até um número bíblico, né? Porque 3 é Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dias na barriga do peixe. 3 é no seio da terra, como Jesus passou, né? 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, na hora que você falou isso, eu falei, que engraçado, né? Até os caras que comandam o mundo é 3%, né? Aí eu falei, caraca. E aí eu fiquei pensando assim, né? Quem são essas pessoas? Primeira pergunta que veio na minha mente, né? Tem algum adventista no meio desses 3%? Né? Não saberia dizer. Não saberia dizer, porque são pessoas, quando eu falo que pessoas que comandam o mundo, pensando no mundo financeiro, né? E que, logicamente, tem a ver com as nossas decisões do dia a dia. Então, essas pessoas, essas 4.000 e poucas pessoas, que são até um pouco, são menos do que 3%, né? 4.000 e poucas pessoas de 7 bilhões, é bem menos de 3%. Então, essas pessoas, elas comandam toda a economia mundial. Então, não importa se nós fazemos escolha por tal marca de roupa, por essa ou por aquela. No final de tudo, quem vai ganhar com aquela escolha são essas pessoas. Nosso jornalismo, nossas comunicações em geral, tem muito a ver com o comando dessas poucas pessoas para fazer a mentalidade das outras bilhões. E é engraçado que na hora que você falou isso, a primeira coisa que veio na minha mente, eu fiquei pensando assim, né? Porque você falou que o ciclo meio que se repete, né? Então, se são 3% que governam a mentalidade de 97%, quer dizer que em todas as gerações que se passaram, basicamente existiu em torno de 3% que governaram 97% também, né? Pode ser que sim. E engraçado que, dentre esses 3%, nenhuma geração delas conseguiu pensar de uma forma que conseguisse fazer com que as 97% de pessoas que elas controlam sonhassem ou desejassem
a volta de Jesus na geração delas. Já pensou, querido? Não sei se você pegou a visão. Sim, lógico, lógico. Então, se a gente conseguir, de uma forma... que palavra eu vou usar agora? Que não vai ser uma palavra que não vai escandalizar as pessoas. Alcançar esses 3% de pessoas com o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, de Jesus. Se a gente conseguisse alcançar esses 3%, e esses 3% de pessoas... Já pensou, querido? Influenciasse depois os 97% na nossa geração. Poderia ser um dos caminhos para ver Jesus voltar na nossa geração também. Amém, querido. Entendeu? Que lindo raciocínio, Ramon. Que lindo. Entendeu? Eu sei que... Foi uma das coisas que eu imaginei, né? Eu sei que essa expressão do desejo do seu coração... E olha, é por isso que Paulo diz exatamente isso para a gente, que nós não temos que estar conformados com essa geração. Nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. E ser transformados pela renovação da mente, Ramon, significa fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus. Se a gente conseguisse influenciar esse número de pessoas, algumas delas, que impacto não seria? Mas a irmã White diz que nós temos essas pessoas. Sabe quem são? Uma delas é o Ramon. Uma delas é o Ramon. Benício. Os jovens, a irmã White disse que se nós tivéssemos um exército formado pelos jovens, nós poderíamos fazer a pregação do evangelho avançar muito mais. Não é? Então, muito obrigado, querido. Perguntas e respostas rápidas aqui para a gente tentar responder todas aqui. O Runian Bezerra. Doutor Benício. Meu amigão, Runian é médico também. O doutor Alexandre me falou, estou achando que é médico, hein? Então, filho do Jair, que frequenta aqui. Para o tempo do fim, poderíamos dizer que a mensagem de saúde tem a correlação com a epigenética? Ô, doutor Runian, faz pergunta fácil para mim aí, tá? Com certeza, querido, com certeza, para o tempo do fim, porque essa mensagem de saúde, os remédios de Deus como fatores de saúde, eles são agentes epigenéticos. E quando nós os utilizamos, nós estamos, logicamente, vivendo esses agentes e tem sua relação, sim, com o tempo do fim, não é? Com aquilo que necessita ocorrer nesses momentos, nós aliviarmos o sofrimento do mundo e prepararmos um povo para a volta de Cristo. Leandro Oliveira, como romper as consequências da epigenética nas futuras gerações? Pois é, eu outro dia dando uma palestra, falando sobre esse tema, e tinha uma moça, eu perguntei, quem aqui está pretendendo ter filho? E ela falou, aí uma mão levanta, e eu disse, olha, você, com suas escolhas, está determinando praticamente o futuro do seu neto. E ela nem filho tinha. E é isso que a gente tem visto, né? A epigenética, ela tem um impacto que ele é transcendente. Só que a epigenética, a gente tem tanto epigenética para o campo positivo quanto para o campo negativo. Né? Nossas escolhas podem determinar uma coisa e outra. Então, as gerações, lembram, já que ela está me provocando, eu lembrei de mais uma informação científica aqui, provocando no bom sentido, viu, querida, que eu estou brincando aqui. As enfermidades genéticas, elas são mais evidenciadas na terceira e na quarta geração. E daí a gente vê um versículo bíblico que fala disso. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas olha como o versículo termina. Faço misericórdia, para ninguém ficar condenado. Misericórdia até 1000 gerações. Então, a partir de hoje também, assim como minhas decisões de hoje podem implicar em doenças dos meus netos, minhas ações de hoje, minhas decisões de hoje podem implicar em saúde e salvação dos meus netos. Resposta rápida aqui, ó. Vamos começar a negociação. A cerveja sem álcool e seus prejuízos. É negociação aqui. Você pode juntar aí também a outra aqui, ó. Pode falar junto. Ainda é possível comer carne e derivados de leite em nossos dias, mantendo o uso de outros remédios naturais? Ou seja, é um equilíbrio. Está equilibrando aqui. Um pouquinho de mal, um pouquinho de bem, a gente equilibra e fica tudo bem. Pois é. São algumas coisas, olha, quando perguntaram para Lutero, e aí seus escritos são certos ou errados? Ele demorou algumas semanas para responder,
não é? Vai demorar semanas para isso Eu mesmo. demoraria algumas semanas, mas eu posso dizer, o equilíbrio ele não serve para tudo. O equilíbrio serve apenas para coisas boas. Porque senão com equilíbrio eu vou fumar, desculpa da expressão, eu posso fumar um baseado uma vez no ano e não tem problema na minha saúde nenhum. Com equilíbrio eu poderia tomar uma garrafa de uma bebida alcoólica uma vez no ano na vida e não me implicaria problema nenhum para a saúde. Então o equilíbrio não dá para a gente utilizar com coisas prejudiciais. Com prejudicial a gente rompe. A gente utiliza o equilíbrio unicamente com as coisas boas. E a cervejinha sem álcool? E a cervejinha sem álcool? Vai ficar sem resposta? Vai ficar, porque é um tema complexo. Né? É complexo. Tem outras coisas envolvidas, né? Tem muitas outras coisas envolvidas, exatamente. A Maiara Mello diz o seguinte: gostaria de saber os distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizados por desenvolvimentos atípicos podem estar relacionados à genética ou à alimentação errada? Olha, as duas coisas, Maiara, as duas coisas, tá bom? Mas uma coisa eu posso afirmar para você. Se você pega duas crianças nascidas de uma mesma mãe com o mesmo problema, se isso fosse possível assim. As mesmas crianças, os mesmos problemas, tá bom? As duas, mesmo sexo e tudo igual. Pega uma dessas crianças, coloca com uma família, para ser criada por uma família e outra para ser criada por outra família. Uma família que vai dar estímulos altamente positivos e outra que não vai dar esses estímulos. No frigir do tofu, né, natural, no final das contas, a gente vai ver que apesar da genética desfavorável, uma terá um desenvolvimento bastante superior ao da outra. Hoje vocês veem que há pessoas portadoras de algumas determinadas síndromes que são pessoas extremamente funcionais, que trabalham, que até frequentam meios acadêmicos, mas isso vai depender, em grande medida, do tipo de genética, lógico, mas vai depender dos estímulos epigenéticos. Esses estímulos não são apenas alimentação e exercício, são os estímulos completos, não é? Segurança de família, né? Amor, cristianismo e tudo mais, todos esses valores presentes poderão fazer grande diferença entre as duas criações. Ok. Eu não bebo leite, nem carne, nem como carne, deve ser, né? O Rejane Zanotelli. Tenho que tomar algumas vitaminas para substituir? Rejane, é o seguinte, nós precisamos, se nós temos uma alimentação variada e nós não temos nenhum problema de saúde evidente, tá? Por exemplo, alguma síndrome que seja de má absorção, né? Exatamente. Então, se nós não temos isso e comemos de maneira variada em quantidade e qualidade, eu não preciso me preocupar muito com a grande maioria dos nutrientes, exceto vitamina B12. Certo. Né? Porque existe um mito, né, doutor, que a pessoa não toma leite, não come carne, ela não consegue se nutrir. Exatamente. Tá aí o doutor Benício para provar. Tá aí. Eu tô com a minha filha ali, olha, tem 20, eu vou dizer a idade dela, né? Tem 26. E ela é né? inteligente? O que ela fez de matéria? Ela hoje é médica também. Também. Isso, então, também. Conseguiu. E nunca comeu um derivado de carne nem nada desde que nasceu, né? Que o senhor saiba, né? Isso que eu saiba, né? Tá certo. Não me deixa mentir sozinho, Juju. Isso. Vamos lá. Eu me alimento de comida natural, mas sempre estou abaixo do peso. Isso é natural? É complexo essa resposta, né? Depende da genética. Exato. Mas não sei porque ele está preocupado com baixo peso, porque assim... Só se for muito baixo peso, né? Só se for muito magérrimo. Muito magérrimo. Muito magérrimo, na realidade, não muito magérrimo. Exatamente. Vamos lá. E uma pessoa que não dorme por não ter sono, né? É difícil isso aqui, né? Como fica a vida dessa pessoa, das quais eu sou uma, né? Quer dizer, como chama? É a Maria Clélia, problema de dormir. Maria Clélia, o sono é uma coisa muito complexa. Lá na clínica nós trabalhamos a higiene do sono e eu costumo dizer que a higiene do sono ela começa quando eu acordo de manhã. Tudo que eu vou viver no período do dia, meus estresses, minha atividade física ou não, minha alimentação, se é muito estimulante ou não, se eu tomei água adequadamente, ou seja, todos esses remédios presentes e minhas relações do dia, tudo isso vai impactar na noite de sono.
Mas é lógico, é um tema complexo, e lá na clínica a gente tem muitos truques para isso, né? Tem o truque da luz. Então, quer dormir à noite com mais facilidade? Evite telas, pelo menos 1h30, 2 antes de dormir, evite telas, qualquer uma delas. Ver filme, ler livro, como é que é? Para mim, ler livro é uma beleza. Então, o indivíduo, se pegar a Bíblia, então, isso. Não dá 2 minutos. Né? Exatamente. Então, ler um bom livro é muito bom. Agora, porém, se o livro for muito, muito interessante, aí não dá muito certo. Luz do quarto sempre amarela, nunca luz plena no quarto, sempre meia luz, ok? Outra coisa, quarto foi feito para dormir, então não leve nunca um trabalho para o quarto, não leve diversão, televisão, essas coisas para o quarto, entretenimento, porque a gente começa a associar o quarto também como um local de trabalho e outro entretenimento, tá bem? Aí fica ligado. Fazer exercício físico muito perto de dormir, isso também é prejudicial. Até cair a temperatura para dormir. Exatamente. É verdade. Né? E outra coisa que parece coisa de velho, que eu estou ficando velho e eu uso, mas não tem um experimento feito com crianças, é dormir com o pezinho aquecido, gente. Meinha. Não é coisa de velho, não. Eu só brinquei. Tá? Quer que a pessoa pegue mais rapidamente no sono, o pezinho precisa estar aquecido. Quanto mais conforto, mais rapidamente vai pegar no sono. Aprendi agora essa aí, viu? Pessoal, mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Opa, pode vir aqui? Fica mais fácil. Então, última pergunta para a gente encerrar, porque senão vão brigar com a gente quem está abusando, né? Imagina. Eu estou numa boa aqui. Seu nome e a pergunta. Abner. Oi, seu Abner. Normalmente eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas... Vai ao banheiro? Eu gosto de tomar um colinho de água. Uhum. Só que depois eu não consigo dormir. Isso tem alguma coisa a ver que não deve tomar água nesse horário? Olha... Está um pouco seca a garganta, eu tomo água, dá uma umedecida. De verdade, eu nunca vi nenhuma relação, seu Abner, da água e cortar o sono. Depende da quantidade de água, a temperatura que ela estava também, se está muito frio e tal, pode estimular realmente. Né? Temperatura normal. Então, eu creio que não tem uma forte relação, mas na medicina a gente evita usar 2 palavras, nunca e sempre. Então eu não posso dizer nem que nunca, nem que sempre, mas eu vejo pouca relação. Faça o experimento. Eu então tome um chazinho de camomila morninho. Faça o experimento, veja se melhora. Dr. Benício, dia 24 de setembro teremos aqui, sabe quem? Quem? Dr. Rogério Guzmão. Esse é imperdível, hein? Tá? Ele é o diretor do hospital, e vice-diretor do Hospital São Paulo, né, junto com o Dr. Dorival, né? O Dr. Dorival é o diretor. E ele estará aqui falando sobre alimentação e câncer. Eu não sei exatamente o título da palestra ainda, mas vai ser esse tema, alimentação e câncer. Então, para aqueles internautas e os presentes aqui que quiserem participar, daqui a um mês, praticamente, né, 24/9. Podia fazer um merchandising aí da Clínica Spa Vida Natural, né? Okay. Acho que isso seria interessante. Trouxe algum... Tem lá, eu falei com o Robert ali. Podia Robert, colocar. você tem aquele videozinho aí? Pode até vão aqui desconectar. Vocês vão conhecer aí onde o Dr. Benício trabalha. É um pequeno paraíso, né? Exatamente. Agendar outra palestra do Benício. Está escutando, doutor Benício? Pediu para agendar uma. Como é que é seu nome mesmo? Do Jussara. Pois é. Então, olha, eu já me coloco à disposição, viu? Em momento oportuno, seria uma grande honra para mim voltar. Enquanto coloca lá o vídeo, quantos aqui gostaram da palestra do Dr. Benício? Doutor. Muito obrigado. Agradecemos a presença de vocês. Vocês foram muito bem-vindos, são muito bem-vindos. E aqueles que estão também aí nas redes sociais presentemente ou no futuro também, né? Porque isso caminha, vai ser divulgado. Exatamente. Pois é, queridos, a clínica, enquanto vai aparecendo ali a imagem, a clínica tem 41 anos de vida. Ela foi inaugurada no dia 14 de dezembro do ano 80, quando eu tinha 11 anos de idade, não fazia ideia de que um dia trabalharia nessa instituição. Não é? Foi fundada ali por um trio de pessoas, na verdade um quarteto. Tinha o pastor Sidonil Biasi,
sua esposa Elisa Biasi, muito conhecida no meio da saúde, na igreja, o pastor Sidionil também, Dr. Manfred Crusch e mais um pastor, o pastor, me ajuda, João Lotz, isso, o pastor João Lotz, não é? Então eles foram visionários, Dr. Crusch tem muitas histórias, sabe que essas coisas que a gente fala hoje abertamente, certa vez Dr. Crusch num congresso de dentro da igreja, ele foi fortemente criticado porque estava fundando aquela clínica, não é? Por causa do tipo de medicina feita ali, mas a gente, graças a Deus, tem visto hoje que o cenário mudou. Ninguém acredita que a lagarta voa. Exatamente. Mas ela acredita. Mas ela acredita. Ela acredita. Exatamente. Daí uma hora ela voa. Ali já está, estou escutando a musiquinha aqui. Essa só falta aparecer ali no vídeo. Vamos conseguir, Robert? Opa, aí tá indo. Já está. Maravilha. Olha lá. Se prepare para mudar de vida. A Clínica Adventista Vida Natural é o lugar perfeito para você encontrar saúde e bem-estar. Pois trabalhamos para a restauração do corpo, mente e espírito. Aqui temos um interesse real na sua vida, através de um ambiente rodeado pela natureza, medicamentos naturais e alimentação saudável. Não queremos somente tratar, queremos também prevenir outras doenças e reeducar o seu estilo de vida. Nossos tratamentos existem para atender a todas as suas necessidades. A clínica conta com uma equipe médica de ponta, programa de fitness, fisioterapia, hidroterapia, massoterapia com óleos essenciais, tratamento com argila, fitoterapia, psicoterapia, palestras educativas e aconselhamento espiritual. A Clínica Adventista Vida Natural também tem um programa nutricional balanceado que evita o uso de ingredientes de origem animal e prepara refeições deliciosas e saudáveis com ingredientes selecionados e frescos, com o maior objetivo de cultivar a sua saúde. Toda a nossa estrutura funciona para cuidar e fornecer os 8 fatores de saúde: água pura, luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, abstinência do que é nocivo e confiança em Deus. Sua vida requer todo cuidado e atenção e queremos cuidar de você. Venha desfrutar de um novo estilo de vida saudável. Vem! Clínica Adventista Vida Natural. Feliz vida nova. Então, se você quiser que o Dr. Benício faça uma massagem no seu pé, pode agendar ali. Exatamente. Uma semaninha ou duas, né? E vai estar ali com os conselhos de todos os profissionais, inclusive o Dr. Benício. Dr. Benício, muito obrigado. O senhor quer falar alguma coisa ainda final para dar o fechamento? Eu vou chamar o pastor Paulo aqui para fazer oração para a gente, por favor. Ok, eu quero unicamente agradecer. E para mim foi uma grande honra, realmente, uma alegria estar aqui nessa instituição. E oxalá que nós, como é o desejo de Deus para nós, em São João 10:10, ele diz que o ladrão vem para matar e roubar, mas eu vim para vocês terem vida e vida em abundância. Então esse é o meu desejo para essa igreja, vida abundante. Amém. Oremos. Bondoso Pai, está nos céus, agradecemos o sábado gostoso que tivemos em Tua companhia, desde ontem à noite, em nossos lares, aqui pela manhã e nessa tarde. Vemos os conselhos da Tua palavra através do Dr. Benício. Agradecemos também pelas orientações que possamos cuidar, sermos simples, obedecer as Tuas orientações na Bíblia, no Espírito de Profecia. Abençoa o Dr. Benício, a sua esposa, a família, Dr. Ivan, a família, cada um de nós que aqui participamos, os que estão assistindo, com a Tua graça, com o Teu poder, possamos cuidar melhor da nossa saúde, com a Tua ajuda, porque queremos ir contigo para a Canaã Celestial.
e sermos uma bênção àqueles que estão ao nosso derredor. Nos abençoe nessa nova semana que está desconhecida para nós. Que possamos ser protegidos por seus poderosos anjos. Muito obrigado. Acompanha os teus servos também que vai voltar para casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa semana com saúde. Boa semana. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Dr. Benício. Muito obrigado mesmo. E uma boa semana para todos.